você viveu nos anos 80 e acha que entende tudo de desenho animado, você vai ter que provar nesse vídeo aqui que você se lembra, pelo menos, dos maiores vilões que nos acompanhávamos naquelas manhãs da nossa infância em frente à TV de tubo. Será que você está preparado para voltar a esse tempo maravilhoso e extraordinário? O nosso desafio começa diretamente na Vila dos Smurfs em 3, 2... Ah, é 2, né? 2, 1. Vocês estão ouvindo Elvis miar na porta? Vai atrapalhar a gravação não, meu filho. Pergunta 1. Qual era o nome do feiticeiro atrapalhado que tinha obsessão em destruir a Vila dos Smurfs? Letra A, Mal Cruel. Letra B, Zé Cruel. Letra C, Gargamel. Tempo. Se você marcou letra C, Gargamel, você acertou! Gargamel! Quem não se lembra, esse feiticeiro esquisito? Não sei se você se lembra, ele morava naquela caverna escura no meio da floresta, sempre acompanhado de seu fiel escudeiro Cruel. E a dinâmica ali do Gargamel era o seguinte, ele queria o quê? Capturar os Smurfs, pra virar ouro, pra comer mesmo os Smurfs. O negócio dele era destruir a vida, atrapalhar a vida deles. E você não sabe de uma curiosidade, se você souber, por favor, até coloque aqui nos comentários, porque aí você realmente é raiz dos desenhos animados dos anos 80. É o seguinte, você sabia que quem criou a Smurfette foi o Gargamel? Sim, mas a Smurfette ela não era bonitinha desse jeito, não. Vamos recapitular aqui. Ômega 3, vem. O Gargamel criou a Smurfette por quê? Porque ele achava que uma presença feminina na vila dos Smurfs poderia causar discórdia entre os Smurfs, competição, ciúme, inveja. E aí ele criou essa Smurfette para se infiltrar lá na vila dos Smurfs. E aí, o que aconteceu? Em um determinado momento, o papai Smurf, que também era feiticeiro, mas feiticeiro do bem, ele transformou a Smurfette em uma Smurfette do bem. Que é aí que veio esse visual diferente. E aí, enfim, a Smurfette passou a conviver maravilhosamente entre os Smurfs, numa felicidade imensa, deu tudo certo, e eles foram felizes para sempre. Mas todo episódio são essas tentativas do Gargamel tentando destruir a vila dos Smurfs, e no final o Gargamel acaba se extrapolando lá e se dando mal. Mas por falar em se dar mal, quem sempre se dava mal era um vilão que era muito trapalhão, e você vai adorar se lembrar dele. Pergunta 2. Qual era o nome do piloto do desenho animado Corrida Maluca que adorava sabotar os adversários? Letra A, Jack Picareta. Letra B, Dick Vigarista. Letra C, Johnny Trapaça. Tempo. Se você marcou letra B, Dick Vigarista, você acertou! Dick Vigarista. Dick Vigarista era mais assim, mais trapalhão do que vilão, né? Porque ele passava a corrida inteira tentando sabotar lá os concorrentes dele, né? E sempre acompanhado do seu fiel escudeiro, Muttley. Esse Muttley realmente eu acho que é um ícone, né? Dos anos 80. E ele sempre meio que zombava do próprio Dick Vigarista, né? Porque sempre dava tudo errado, os planos que ele fazia, ele ria mesmo da cara do Dick Vigarista. Então, resumindo, era aquilo, né, gente? Ele passava a corrida inteira tentando sabotar os outros para ganhar, e no final quem se dava bem mal mesmo era o pobre do Dick Vigarista. Agora eu quero saber o seguinte, coloca aqui nos comentários qual era o seu piloto favorito. O meu, vou te falar, não era nem o piloto, o meu favorito é o Muttley, sempre será o Muttley. E por falar em favorito, nós vamos falar de um desenho animado que realmente era um dos favoritos de quem realmente viveu nos anos 80. Vamos ver se você se lembra dessa figura que vai aparecer agora para você. Pergunta 3. Qual era o principal rival do Popeye que vivia arrumando confusão para disputar o amor da Olivia Palito? Letra A, Brutus. Letra B, Bravos. Letra C, Burros. Tempo. Se você marcou letra A, Brutus, você acertou! É interessante que quando a gente vira adulto, né,
a gente passa a perceber algumas coisas, que o Brutus era realmente a figura oposta do Popeye. O Popeye tinha aquele aspecto franzino, né? E o Brutus já tinha aquele aspecto meio que machão. E basicamente o enredo era sempre o mesmo, né? A Olivia Palito era o alvo, né, romântico dos dois, e ficava aquela disputa entre um e o outro, né? Quem que conseguiria conquistar o coração de Olivia Palito. E aí tinham aquelas brigas horrorosas que sempre o Brutus começava a ganhar pela própria força, diferença, né, de porte atlético. Mas aí tinha o famoso espinafre. Quando o Popeye comia o espinafre, ele tomava, né, conseguia ficar com aquela força toda e dava um cacete no Brutus e acabava tudo bem, e o Popeye ia embora com a Olivia, e assim você passou 15 anos da sua vida vendo o mesmo enredo, a mesma história, só mudava o cenário, mas a história sempre era a mesma. Agora eu quero saber de novo de você. Você também confessa que passou a comer espinafre porque você queria ficar que nem o Popeye? Porque muitas crianças passaram a comer espinafre por causa do Popeye, né? Ah, eu vou ficar forte que nem o Popeye, e comia o espinafre. Conta aqui pra mim se você foi uma dessas crianças. Mas você não vai precisar comer espinafre agora, mas eu te aconselho a não sair desse vídeo agora, porque você tem um outro desafio, outras curiosidades sobre desenhos animados, que eu quero saber se você ainda está com aquela memória fresca da sua infância, ou tá precisando tomar ômega 3, que nem eu também. Vai lá que você vai se divertir bastante, me conta depois o que você achou.